Atenção, senhores delegados, por favor. Clovinho, ocupar o seu lugar, Clovinho. Muito bem, senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos reunidos nesta manhã e estaremos juntos durante todo o dia para os trabalhos da Conferência Municipal do Plano Diretor Participativo. Para compor a mesa, convidamos Sua Excelência o Prefeito de Barretos, Dr. Emanuel Mariano Carvalho, presidente da Conferência Municipal do Plano Diretor Participativo. O coordenador do Núcleo Gestor Participativo, o secretário municipal de Planejamento, Wilson Luiz Franco de Brito. O presidente da Comissão de Sistematização desta conferência, o secretário municipal de Administração, Joraci Petrosic. O Jura. E o coordenador técnico do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo, Luiz Carlos Fabres Júnior. A todos os presentes, senhoras e senhores, secretários municipais, representantes de cada região, obrigado pela presença e a participação. Os convidamos agora para que se posicionem de pé para o canto do hino nacional.
Podem sentar-se, obrigado. Para abrir esta conferência, convidamos agora a Sua Excelência, o Prefeito de Barretos, Dr. Emanuel Mariano Carvalho. Bom dia a todos. Hoje mais um domingo de trabalho para vocês. Estamos aqui abrindo esta conferência. As cidades hoje passam por um momento especial, que é o momento de traçarem os seus planos diretores, e a cidade de Barretos, especialmente, está passando por um grande momento. Nós, como eu disse da outra vez, quando abri aqui uma das conferências, uma das reuniões, das audiências, eu disse que nós tínhamos, a obrigação de traçarmos nós mesmos o nosso plano diretor. Então, nesse processo todo, eu tenho que agradecer, em especial, algumas pessoas, ao Brito, pela condução. Parabéns, Brito, pelo trabalho. Tenho que agradecer a ajuda do Eleazar, que também colaborou muito com a gente nesse processo todo. E os gentilmente conhecidos como os camisas pretas, os black shirts, que estão aí toda a audiência ajudando e trabalhando e fazendo com que elas sejam produtivas. Mas, fora o agradecimento a essas pessoas que estão aqui trabalhando e como o staff da Prefeitura está trabalhando, eu gostaria de me dirigir um pouquinho especial aos delegados. Todas as cidades estão passando realmente por essa fase de plano diretor. E nós queríamos que vocês se treinassem com isso, porque, especialmente em Barretos, nós vamos ter, a partir de agora, o orçamento participativo. Nós queremos discutir com as regiões o dinheiro que nós temos e aquilo que nós devemos fazer. Porque o grande X de uma administração é que, se você tivesse dinheiro para fazer tudo, seria muito fácil. Então, você tem que elencar prioridades em cada região. Então, na região sul, o Tidinho pode ter uma coisa que ele acha que é muito mais importante. Na região leste também podem ter algumas reivindicações que são muito maiores do que aquelas que nós imaginamos que seja verdadeira. E o orçamento participativo vai ter o poder de direcionar recursos para aquilo que é o principal, aquilo que deve ser o gasto naquele momento, daquela forma que a população achar melhor. O orçamento participativo é o ponto final de que os cidadãos estão junto com a Prefeitura, agindo no seu bairro, na sua região. Isso nós vamos procurar incansavelmente. Então, meus parabéns a vocês, porque vocês estão aqui, não estão trabalhando como os camisas pretas, os black shirts, nem são do staff da Prefeitura como nós. Vocês estão aqui porque vocês amam e gostam da sua cidade e querem dar a sua contribuição. E às vezes são aqueles mais polêmicos mesmo. Você pode ter certeza que nesse plenário estão os mais polêmicos, mas esses são realmente aqueles que mostram um grande amor pela cidade, um grande amor pelo seu bairro, e vem aqui lutar e não deixar a carruagem passar. Isso é muito importante, e eu gostaria que, me despedindo, para que a gente comece a trabalhar logo, que nós tenhamos uma salva de palmas para vocês, delegados, que são a essência desse trabalho. Parabéns. Para o início dos trabalhos, passamos a palavra agora ao coordenador do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo, Wilson Luiz Franco de Brito. Bom dia a todos. Nossos agradecimentos às palavras do prefeito e também reafirmando o que o Dr. Emanuel disse. Cumprimentos a todos os delegados que estão aqui presentes nesse domingo de muito trabalho, que nós agendamos num domingo, tirado das discussões que nós tivemos nas audiências públicas e temáticas, que fica difícil você marcar um dia da semana que todos trabalham e a participação ficaria prejudicada. Então, numa das audiências, nós praticamente resolvemos que a conferência final, que envolve a participação de todos para a discussão do texto preliminar, que vai se transformar no projeto de lei que vai para a Câmara,
fosse num domingo, e que a gente tivesse também que fazer esse trabalho durante um dia inteiro. A primeira fase do nosso trabalho, vocês delegados receberam, todos, o regimento interno. Está aí uma cópia do regimento interno, que é o que vai direcionar o nosso trabalho, dentro da programação que vocês receberam, junto com o texto preliminar do plano diretor, né? Era o convite inicial, que estava aqui na página inicial, credenciamento café da manhã, depois abertura oficial com a palavra do prefeito e aprovação do regimento interno da conferência. Então, nós vamos dar sequência nessa programação, exatamente vendo as regras dos trabalhos de hoje. O artigo 1º, Conferência Municipal do Plano Diretor Participativo do Município de Barretos, convocado pelo edital número 7 de julho, nos termos do Decreto Municipal 5.842, de 22 de junho de 2005, e da Lei Federal 10.257, de julho de 2001, tem a finalidade de analisar, discutir e votar o texto preliminar do Plano Diretor do Município de Barretos. A conferência será realizada no dia 23 de julho, no Grêmio Esportivo Literário e Recreativo, das 8 às 18 horas. Aí está esportivo, mas é Grêmio Literário e Recreativo. A primeira correção que nós devemos fazer. Artigo 3º, a Conferência Municipal do Plano Diretor Participativo do Município de Barretos será integrada pelos 87 delegados eleitos nas audiências públicas regionais e distritais, a saber: Região Leste, 19 delegados, Norte, 11, Centro, 10, Oeste, 11 delegados, Sul, 12 delegados, povoados, distritos do Alberto Moreira Adolfo Pinto, 7 delegados, Distrito do Ibitu, 9, e Distrito do Prata, 8 delegados. Nós temos aí mais da metade dos delegados estão presentes, apesar de não haver essa necessidade de quórum, mas nós estamos com um quórum de mínimo aí, de metade mais um, pelo menos, dos delegados estão presentes, segundo o levantamento que eu fiz ali junto ao credenciamento. Podem participar da conferência municipal os 87, inciso 1, né? Os 87 delegados com direito a voz e voto. Convidados, membros dos núcleos temáticos com direito apenas à palavra, e toda a população em geral sem direito a voz e voto. Isso foi tirado já na primeira conferência, na primeira audiência, na região leste, quando nós aprovamos um regimento que ordenava a realização das audiências, dando direito de voz a voto aos delegados, né? As audiências serviram exatamente para isso. Nós elegemos os delegados para que eles pudessem votar o texto final. No final das contas, os delegados estão representando toda a população aqui no dia de hoje, e cada um a população dos seus bairros e da sua região. Conferência Municipal do Plano Diretor Participativo do Município de Barretos será presidida pelo prefeito municipal e, na sua ausência ou impedimento eventual, pelo secretário de Planejamento Territorial. Artigo 6º, o núcleo gestor do Plano Diretor será responsável pela organização e desenvolvimento das atividades da Conferência Municipal, sendo a coordenação dos trabalhos exercida pelo coordenador do núcleo. Parágrafo 1º, o coordenador estabelecerá o tempo de uso da palavra dos debatedores, podendo cassar a palavra de qualquer debatedor ou suspender os trabalhos, tendo em vista a boa condução e agilidade dos mesmos. Parágrafo 2º, o coordenador nomeará um dos participantes para secretariar os trabalhos e redigir a ata da conferência municipal. Artigo 7º, vocês anotem, por favor, qualquer dúvida, porque depois eu vou colocar em discussão esse texto. Artigo 7º, aberta a conferência, o texto previamente enviado aos delegados será colocado em discussão e encaminhado para votação, que se dará por blocos temáticos, por meio de capítulos, seções ou subseções, conforme o grau de complexidade. Parágrafo 1º, as observações relativas a erros de digitação e ou de gramática, linguagem e estilo serão levadas por escrito à comissão de sistematização para análise e correção de imediato.
Toda e qualquer modificação de texto feita pela comissão de sistematização será anunciada a todos os presentes na conferência. A comissão de sistematização será integrada por representantes das secretarias de administração, negócios jurídicos e planejamento. Eu vou explicar para os senhores como é que vai funcionar. Nós temos aqui na frente a comissão de sistematização, que é presidida pelo nosso secretário de administração, o Juraci Petrosic, com representantes do jurídico, através do Dr. Ítalo Duarte, de representantes também da própria secretaria, a Cíntia e o Johnny, e representantes da Secretaria de Planejamento, através da Mônica, que é a secretária executiva do núcleo, e o Eliazar Secom, que é o nosso consultor. Então, vocês receberam nas pastas um material que tem aqui também esse picotado aqui, que pode ser anotado as dúvidas e sugestões iniciais. Esse trabalho vai ser feito de uma forma de agilizar, né? Nós vamos, no primeiro momento, eu vou explicar depois de aprovado o regimento, como é que nós vamos fazer esse trabalho. O sistema de votação será por aclamação com quórum de maioria simples, ou seja, metade mais um dos presentes, dos delegados presentes na conferência, na verdade, né? Em caso de divergência, as objeções e ou sugestões deverão ser apresentadas por escrito e o destaque será analisado e votado pelos delegados. Eu vou colocar em discussão esse texto agora, e posterior votação, explicando o seguinte: essa conferência ela é toda gravada e está sendo já processada a redação da sua ata. Portanto, nós temos aqui no meio do plenário o microfone para a parte, o debate. As pessoas, os delegados, ou as pessoas que tiverem direito à palavra também, peçam a palavra e se dirijam, por favor, ao microfone, para que fique gravado. Identifique-se, né, para que quem estiver fazendo a ata também possa colocar. Fulano de tal, delegado da região leste, disse-os e coloca na ata, ok? Então, está em discussão o regimento interno da conferência. Ninguém querendo fazer uso da palavra? Oswaldo? Pois não. Bom dia, Brito, bom dia para o prefeito e a todos presentes. Ô, Brito, em relação ao parágrafo... Oswaldo, por favor, para você, por causa da ata, você identifique-se, por favor. Oswaldo Carlos Aníbal. Delegado da região? Delegado da região Centro. Ok. Se é para fazer correção, eu gostaria de só ressaltar que o Alberto Moreira não é povoado. Alberto Moreira é distrito. É verdade, está errado realmente. Distritos de Alberto Moreira e povoado de Adolfo Pinto, tem essa correção realmente. E o Prata também, né, Juraci? O Prata também, está povoado do Prata aqui, mas é distrito do Prata. Então nós temos, não tem lei, Oswaldo, nós verificamos. Nós verificamos já, inclusive, até não constamos no plano, mas existe o distrito do Brejinho também. É uma lei de 96, parece. Ok, então nós temos aqui as duas correções. Em vez de povoado do Prata, é distrito do Prata. Ok? Distrito do Prata. Ok? Mais alguma? Colocando então em votação, os delegados que concordam com o regimento interno permaneçam como estão. Aprovado o regimento interno com essas ressalvas, vamos então dar início aos trabalhos. Os senhores receberam, todos os delegados, receberam esse texto preliminar, né? Ele ficou disponível na internet desde o dia 11 de julho. E cada um dos senhores que tem e-mail devem ter recebido em seus e-mails a informação de que ele já estava disponível na internet desde o dia 11 de julho. Na semana passada, nós entregamos essa apostila com o texto preliminar impresso, né, com algumas observações no início, nas páginas iniciais, e
para exatamente que os senhores pudessem anotar, verificar, analisar. Então, como que nós vamos fazer o trabalho dessa parte agora? Os senhores estão distribuídos em bancadas, né? Como se fossem delegados regionais realmente, ou distritais. Nós temos aí em cada bancada o texto da resumo, a ata das audiências públicas regionais, de cada região. Está aí na mesa com vocês. Né? Essas dúvidas que porventura tiverem nesse momento, elas vão ser tiradas, ou vocês conversando com vocês, e nós temos, eu vou chamar também o Luiz Carlos, que está aqui, que é o nosso coordenador técnico, a arquiteta Eliane, a Léo, da Comissão de Educação, enfim, qualquer um do núcleo estará percorrendo as bancadas, levantando algumas dúvidas. Além disso, aquelas correções do ponto de vista de erros de digitação, erros gramaticais, ou alguma sugestão com relação a isso, devem ser adotadas nesse papel que vocês têm e trazidas diretamente à comissão de sistematização. O que a comissão concordar que realmente deve ser arrumado, já será arrumado e informado para o plenário. Então, nessa primeira fase, nós vamos tirar as dúvidas para que depois a gente possa discutir o texto por blocos, ok? Isso é para que as pessoas possam ter uma condição de participação maior, porque às vezes você tem uma pequena dúvida e não quer usar a palavra porque acha que ela não tem relevância, e às vezes pode ter uma relevância muito grande. Então, esse primeiro momento é o momento de discutir. Por exemplo, vocês participaram das audiências públicas e foram discutidos alguns temas que vocês não acharam. Onde é que está, afinal de contas, aquilo que nós aprovamos na audiência? Então, é o momento de perguntar. E nós vamos estar aqui explicando em que setor, em que seção, em que capítulo do plano está contemplado. Além disso, nós temos ali todos os mapas, que a gente chama mapas informativos, MAPIM, que é uma sigla, que é ele em tamanho natural, no tamanho grande, disso que vocês têm no texto também, o que foi impresso para vocês. Vocês receberam em tamanho pequeno, menor, mas tem ali em tamanho natural maior, e se alguém não conseguiu ver, pode ver e tirar dúvidas ali também. Muitas das informações que foram discutidas nas audiências temáticas e regionais e distritais, elas estão contempladas nos mapas, ok? Então, essas dúvidas devem ser tiradas agora. Eu vou então fazer esse intervalo para que vocês possam discutir e possam levantar essas questões. O Luiz Carlos está dando um tempo, talvez de 15 minutos, se for necessário a gente estende, mas durante os próximos 15 minutos vamos tirar essas dúvidas para que depois a gente possa dar início à votação do texto, ok? Muito bem. Você está pedindo a palavra, Clóvis? Sobre esse assunto que nós falamos? Ok. Especificamente. Clóvis Veloso de Queiroz Filho, delegado Centro. No início, o artigo 1º, como eu vou sugerir alguma alteração? No capítulo 1º. Qual será o procedimento? Não, você vai, nesse momento você vai fazer essas análises agora. Sim. Certo? No caso. Mas no momento que nós formos discutir. Certo. Isso, certo? Se for alguma alteração que você vê que os artigos estão errados, ou não bate com aquilo que você acha que deve ser, você vai anotar agora, nesse momento, naquele papel que você tem lá. Não, seria uma sugestão de modificação de redação. Sim, você vai pôr por escrito. Tá. Você tem o material na sua pasta. Tenho. Você vai colocar por escrito, porque nós vamos ter o texto e a sua sugestão, que nós vamos colocar em discussão e votação. Certo. Ok? Eu vou ter direito à palavra ou não? Ou só vocês que irão explicar de acordo com o escrito? Não, todo mundo vai ter direito à palavra. Então tá, obrigado. Todos os delegados. Obrigado. Ok?
Ok. O Luiz Carlos está descendo, então, e o Jura também está ali na frente. Qualquer dúvida que tiver nesse momento, esse é o momento de tirar as dúvidas. É uma forma de participação mais expressiva. Eu peço para a Eliana também, o Luiz Carlos, que percorram as bancadas dos delegados, né? E que vocês façam uma análise também do trabalho que foi feito nas audiências. Vocês têm aí com vocês o que foi discutido nas audiências regionais e distritais. Eu peço ao arquiteto Wilson também, Wilson, que percorra as bancadas para ver se o pessoal tem alguma dúvida, porque esse é o momento de discussão. As dúvidas também com relação aos mapas, se esses mapas que estão com vocês ficaram pequenos, não deu para ver direito, eles estão ali à disposição para as dúvidas. Veja bem por que nós estamos fazendo nesse primeiro momento. Depois nós podemos discutir o texto por blocos, por capítulos, agilizando o trabalho, ok?